Máquinas agrícolas para plantio é o nosso assunto em máquinas agrícolas e implementos. Sendo assim, nós aqui trazemos agora uma imagem de uma semeadora adubadora de linhas múltiplas conjugadas. Esse é o modelo de uma máquina utilizada para semeadura de culturas de inverno, em que nós temos uma semeadura em fluxo contínuo. Nessa imagem dessa máquina, nós podemos aproveitar para mostrar que ela possui um reservatório compartilhado de sementes. Normalmente, nós temos na parte frontal, então, da máquina, o cabeçalho. Neste caso, nós temos um cabeçalho para o engate na barra de tração do trator. Também vamos destacar que na parte anterior da máquina, na parte mais frontal, nós temos normalmente o reservatório de sementes, e na parte posterior da máquina, nessa parte de trás, nós vamos ter o reservatório compartilhado de sementes. Neste caso, também temos uma indicação sobre os pés de apoio da máquina, e também podemos aqui mostrar, nessa parte de baixo, um destaque para os mecanismos que fazem a distribuição do fertilizante, que pode ser do tipo rosca sem fim ou do tipo Earth System, que utiliza uma rosca helicoidal. Também mostra em destaque o mecanismo que faz a distribuição das sementes em fluxo contínuo. Nessa sequência, aproveitando o desenho dessa máquina que nós estávamos vendo, onde nessa parte de baixo então nós vamos ter as linhas pantográficas, as linhas que fazem o plantio. Aqui eu aproveito para trazer um destaque e mostrar a linha de plantio, mostrando que nessa parte que nós temos aqui à frente, nós vamos ter o tubo onde traz o fertilizante, e na outra parte nós vamos ter o tubo, na parte posterior, na parte de trás, nós vamos ter o tubo que traz as sementes. E depois nós vamos ter uma junção que é destacada nesse detalhe em E. Essa junção vai trazer ambos os insumos para uma distribuição entre os discos desencontrados. Esses discos desencontrados, nesse caso, fazem a operação da abertura do sulco. E no caso, por exemplo, da semeadura do trigo, nós temos uma profundidade por exemplo, de 2 a 5 centímetros de profundidade de semeadura no caso do trigo. E ainda vamos aproveitar para destacar também as rodas adensadoras, que fazem o adensamento, a compactação do sulco de plantio. Um pouco mais à frente nós vamos voltar essa imagem para falar um pouco mais sobre essa linha de plantio. Mas agora também vamos falar que os mecanismos tanto de distribuição de fertilizante, quanto também os mecanismos para a distribuição das sementes, eles são acionados a partir da roda de solo. A roda de solo, vou voltar aqui algumas imagens para mostrar para vocês. Essa aqui, então, essa aqui é uma roda de solo, e a partir do contato dessa roda com o solo, nós vamos ter a disponibilidade de potência, por exemplo, para fazer o acionamento dos mecanismos que fazem a distribuição das sementes e do fertilizante. Então, nós temos esse eixo, por exemplo, em comum tanto para os mecanismos que fazem a distribuição das sementes, quanto também o acionamento. Nós temos associados, nesse caso, os acionamentos dos mecanismos que trazem a disponibilidade de potência para o acionamento dos mecanismos de distribuição de fertilizante. No caso dos mecanismos que fazem a distribuição das sementes, a regulagem ela não é tão baseada nas combinações das rodas dentadas que nós temos aqui, nas combinações de dentes. Enquanto que no sistema onde nós temos a distribuição do fertilizante, nós vamos ter um maior número de combinações de dentes entre as engrenagens motoras e em relação às engrenagens movidas. Mas e por quê?
Bom, por que que nós não temos tantas configurações possíveis em relação aqui aos mecanismos de distribuição de sementes, quando nós estamos falando então das, das combinações entre as engrenagens motoras e movidas? Bom, porque no caso dos mecanismos de distribuição de sementes, nós vamos ter um mecanismo que é o dosador de cilindro acanalado, e é a partir desse mecanismo que nós vamos ter o controle da quantidade de sementes que está sendo distribuída na linha de plantio. Esse distribuidor de cilindro acanalado, ele possui uma regulagem axial. Então, esse movimento axial que está sendo indicado aqui por essas flechas, né? Então, nós temos a possibilidade de aumentar ou reduzir o fluxo de sementes a partir desse movimento axial, desse eixo quadrado que faz o acionamento desse cilindro acanalado. E a semente, né, acima dessa caneca, nós vamos ter aquela caixa compartilhada. Então, voltando aqui algumas imagens, nós vamos ter a caixa, que é o reservatório de sementes, acima dessas canecas, alimentando essas canecas que trazem então para o mecanismo de dosagem de cilindro com cilindro acanalado, que faz essa dosagem de um fluxo contínuo de sementes. Nessa outra imagem, nós podemos ver um pouco melhor sobre esse mecanismo de dosagem por meio do cilindro acanalado. Nós vemos também, por exemplo, a abertura então da caneca, e essa abertura da caneca, ela é controlada através dessa gaveta, desse registro de gaveta C. Então, nós podemos abrir ou fechar uma linha, né, utilizando esse registro de gaveta C. A abertura maior ou menor em função dos tamanhos das sementes é feito através dessa alavanca B. Então, dependendo do tamanho das sementes, nós vamos fazer essa abertura maior ou menor utilizando essa alavanca B. Já o controle da quantidade em quilos por hectare, em quilos por metro, vai ser controlado utilizando o fluxo axial. Então, esse sentido axial do rotor acanalado, que é indicado por essa letra A, então nós conseguimos avançar ou retrair esse cilindro acanalado para ter uma maior quantidade de sementes que está sendo distribuída, ou então uma menor quantidade de sementes está sendo distribuída através desse mecanismo dosador de sementes. Mais uma imagem mostrando esse mecanismo de dosagem, que é o rotor acanalado. Antes nós estávamos vendo uma figura que estava representando, né, o rotor e o mecanismo de dosagem, e aqui nós temos uma imagem de uma foto que mostra esse mecanismo de dosagem, que é o rotor acanalado, e indica, é claro, todos aqueles mecanismos que nós estávamos falando, como por exemplo a alavanca, a caneca. Nós temos aqui nessa parte de cima o mecanismo que faz a abertura ou fechamento total da linha, que é o registro de gaveta, e além disso também nós podemos observar que a alavanca para fazer a abertura ou fechamento para que uma semente maior ou menor seja distribuída através da linha de fluxo. Mas como que é então esse controle desse avanço ou retração do rotor acanalado para que seja aplicado uma maior ou uma menor quantidade de sementes por metro linear? Isso pode ser feito através desse mecanismo de manivela aqui indicado na linha, pela letra E. Como nós temos, né, uma linha compartilhada, nós temos aqui então, né, voltando na imagem, nós temos um compartilhamento, né, de um reservatório de fertilizantes.
e essa quantidade é então controlada através dessa alavanca, dessa manivela, e que faz com que esse eixo quadrado que transpassa o rotor acanalado avance ou então tenha uma retração, utilizando o acionamento dessa manivela. Aqui também vamos aproveitar para destacar, para falar sobre os mecanismos de dosagem de fertilizante. Nós antes estávamos falando sobre a possibilidade de variação da distribuição de sementes, o que é muito importante. Mas também é importante observar a quantidade de fertilizante que vai ser aplicado. E isso é feito através das combinações entre as engrenagens motoras e movidas. Então, vejam que nós temos aqui diferentes possibilidades. Vamos aqui destacar que nós temos aqui um eixo motriz e um eixo movido. No eixo motriz, por exemplo, nós temos possibilidades de engrenagens com 14 dentes, 16 dentes, 18 dentes, 20 dentes e 24 dentes. Enquanto no eixo movido, nós temos possibilidades de engrenagens com 15 dentes, 17 dentes, 19 dentes, 21 dentes e 23 dentes. Além disso, ainda existe uma outra combinação, nesse caso, de uma parte motriz, onde se tem a possibilidade de engrenagens com 14 dentes e 24 dentes, enquanto que o eixo movido, que vai realmente acionar o mecanismo de distribuição de fertilizante, possui também essas engrenagens com 14 e 24 dentes. E essas combinações, e o resultado dessas combinações está impresso nessa tabela. Então, aqui nós podemos observar as possibilidades de combinações das engrenagens motoras e das engrenagens movidas. Vamos aqui destacar, por exemplo, a indicação do eixo motriz. Veja que a partir desse acionamento do eixo motriz com 14 dentes, nós temos quantas combinações possíveis? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Vamos voltar na imagem para mostrar e indicar que a partir desse eixo motriz, onde nós temos um acionamento com uma engrenagem de 14 dentes, nós podemos ter uma combinação com o eixo movido com engrenagens de 15 dentes, 17 dentes, 19 dentes, 21 dentes e 23 dentes. E é isso que está impresso aqui nessa tabela. As combinações com as engrenagens de 15, 17, 19, 21 e 23 dentes. E é a partir dessas várias combinações que nós temos a montagem dessa tabela. Nessa tabela também nós vamos observar a segunda combinação, onde nós temos as engrenagens motoras e movidas. Aqui indicado por 3 combinações possíveis, trazidas a partir desse segundo acionamento. Então, nesse segundo acionamento, nós temos a possibilidade de fazer um acionamento motor com essa engrenagem de 14 dentes, acionando a engrenagem movida de 24 dentes, ou então um acionamento da engrenagem motora com 14 dentes e a engrenagem movida também com 14 dentes, então trazendo uma não alteração na velocidade de rotação, porque aqui nesse caso nós estamos, quando nós acionamos uma engrenagem de 14 dentes no eixo motor e uma engrenagem de 14 dentes no eixo movido, nós não vamos alterar a velocidade de rotação. E ainda uma outra possibilidade, que é utilizar a engrenagem motora com 24 dentes e a engrenagem movida com 14 dentes. E são essas 3 combinações que estão aqui indicadas. O acionamento com engrenagem motriz de 14 dentes e a engrenagem movida sendo a engrenagem que possui 24 dentes, indicando também a engrenagem motriz e movida com 14 dentes e a engrenagem motriz de 24 dentes, enquanto nós temos aqui a engrenagem movida de 14 dentes.
Por exemplo, vamos aqui agora observar um dos resultados dessas combinações. Vamos observar esse primeiro resultado. Neste caso, vejam que quando o eixo movido possui uma engrenagem maior, nós vamos ter esse resultado de aplicação de fertilizante, uma taxa de 107 quilos por hectare. Porém, quando a engrenagem movida é menor, vejam que nós temos uma maior quantidade de fertilizante que pode ser aplicada. E por que isso? Porque nós estamos aumentando a velocidade no eixo movido. Aumentando a velocidade desse eixo movido, lá no acionamento do mecanismo de distribuição de fertilizante, nós vamos ter um aumento na velocidade. E isso vai trazer, é claro, em contrapartida, um aumento na distribuição da quantidade de fertilizante por hectare. E vejam que essa possibilidade traz uma variação, né, essas várias possibilidades, né, traz uma variação de em uma faixa de, por exemplo, de 63 quilos por hectare, até uma quantidade bem maior, de, por exemplo, até 484 quilos de fertilizante por hectare. Então, essas diferentes combinações que aqui estão impressas, através das engrenagens, traz uma grande faixa de aplicação para o fertilizante. E foi mostrado também aqui a partir desse eixo. Então, nós vemos aqui, né, novamente, né, indicando que esse acionamento dessas engrenagens, desses eixos, a disponibilidade de potência ela ocorre a partir do acionamento de uma roda em contato com o solo, que traz a transmissão de potência utilizando correntes dentadas e rodas dentadas para esse acionamento, então, desse mecanismo que faz a distribuição do fertilizante e também dos mecanismos que fazem o acionamento da aplicação das sementes. Porém, no caso das sementes, nós vimos que o maior ajuste fino nessa quantidade de distribuição é feito a partir desse acionamento axial do rotor acanalado. Vamos também destacar agora o mecanismo em si que faz a distribuição do fertilizante. Esse mecanismo que então é acionado utilizando ali as rodas dentadas, correntes, a transmissão da potência, ela vai chegar até esse mecanismo que, neste caso, pode ser um mecanismo do tipo Fert System, que possui um helicoide. Possui um helicoide que pode ter um passo maior, neste caso aqui indicado com 2 polegadas, ou então um passo menor, de 1 polegada. Nesse caso, onde nós temos um passo menor, é claro que a distribuição do fertilizante vai ser realizada com uma maior frequência, porque como nós temos um mecanismo, como o próprio nome sugere, ele traz um acionamento mecânico, então isso também influencia na frequência de distribuição desse fertilizante. Então, quanto maior o passo, nós vamos ter uma menor pode trazer uma maior variação nessa frequência de distribuição. Porém, em contrapartida, quando nós temos esse passo maior, possibilita que os grânulos tenham uma maior variação de tamanho. Isso quando o mecanismo, então, faz esse processo, né, de distribuição através da linha. Além desse mecanismo helicoide, nós podemos aqui também observar que esse processo de distribuição de fertilizante pode também ser realizado utilizando esse mecanismo que é uma rosca sem fim. Uma rosca sem fim que traz então esse fertilizante até o tubo. E uma das coisas, né, que nós temos que sempre ficar atentos é a observação de possibilidades, né, de entupimento dessas linhas de distribuição de fertilizante. Então, uma das funções, por exemplo, da pessoa ou de alguém que sempre está nessa parte superior da máquina, é a observação
sobre a possibilidade, né, de entupimento dessas linhas de distribuição de fertilizante. Ainda existem outros mecanismos também que podem ser aplicados para a distribuição de fertilizante, como por exemplo a indicação desse rotor dentado. Então existem ainda também, né, além dos mecanismos com roscas helicoidais e também roscas sem fim, existe também essa possibilidade da aplicação, por exemplo, de um rotor dentado para fazer a distribuição do fertilizante. Bom, após a distribuição do fertilizante, a distribuição da semente, esses insumos eles vão ser aplicados através da linha de plantio. E aqui eu quero mostrar para vocês a indicação de algumas regulagens principais na linha de plantio, nesse caso uma linha de semeadura pantográfica, onde nós temos, né, o mecanismo 4 barras, e a pressão de trabalho dessa linha pantográfica é realizada através dessa mola. Então, a pressão de trabalho sobre o solo dessa linha pantográfica é realizada através da mola, que pode aliviar a pressão ou aumentar a pressão da linha de trabalho sobre o solo. Essa linha dos discos desencontrados, que fazem então a abertura do solo. Uma outra regulagem importante é a profundidade de trabalho. E essa profundidade de trabalho é realizada através do controle da altura das rodas. E esse controle dessa altura dessas rodas adensadoras, nesse caso, é feito a partir dessa manivela que está aqui indicada na letra E. Então, também é uma regulagem bastante importante a altura, ou melhor dizendo, a profundidade da abertura do sulfo, que vai indicar, é claro, a profundidade da distribuição das sementes, que no caso da semeadura de trigo deve ser realizada numa profundidade de 2 até 5 centímetros. É a indicação ideal para fazer a semeadura do trigo. Após a abertura do sulco, a distribuição das sementes na profundidade correta, um outro ajuste importante é a pressão do adensamento do solo sobre as linhas. E esse controle dessa compactação é feita através da abertura dessas duas rodas. Quanto mais aberta, quanto maior esse ângulo, maior vai ser a pressão de compactação sobre a linha. E aqui nós temos indicado em G o mecanismo que faz a abertura do ângulo ou então o fechamento desse ângulo, que traz maior ou menor pressão de compactação sobre a linha de plantio. Aproveitando as imagens aqui de uma semeadora de linhas múltiplas conjugadas, utilizada para a semeadura de culturas de inverno, eu quero mostrar para vocês, né, indicar aqui as rodas, né, as rodas pneumáticas utilizadas no transporte dessa máquina, nesse caso também acionadas através do controle remoto hidráulico do trator, e o cabeçalho da máquina aqui nesse caso erguido, e também no acionamento desse cabeçalho é necessário se utilizar a disponibilidade do controle remoto hidráulico do trator. Mais uma outra imagem, né, mostrando uma forma, né, de transporte, né, dessa máquina. É claro que é muito importante esse sistema, né, para transportar a máquina de uma lavoura, né, de um talhão até um outro talhão, né. Aqui também mostrando uma indicação sobre o pé de apoio da máquina, no caso, né, quando a máquina é desconectada, né, desengatada do trator. Para isso é necessário que a máquina seja estacionada com esse pé de apoio, e mais uma indicação do sistema hidráulico, né, do pistão hidráulico, que faz o acionamento da roda pneumática de transporte. Mais uma outra imagem, nós antes tínhamos visto imagens, né, da parte de trás da máquina, aqui agora nós temos uma imagem, né, da parte frontal da máquina com o cabeçalho erguido, e novamente aqui eu quero destacar
os marcadores de linha, porque os marcadores de linha vão ser o assunto desse próximo slide. E, é claro, né, para as máquinas que não, para as máquinas, né, para o trator, né, para o conjunto que não possui direcionamento guiado utilizando piloto automático, vai ser necessário se utilizar os marcadores de linha para, é claro, ter um bom controle sobre a distância entre as passadas, para que a distância entre as passadas não fique fechada ou aberta. Para dessa forma, né, nós temos para ser observado uma marcação mais correta, é utilizado os marcadores de linha. E nesse caso, o marcador de linha está sendo utilizado, né, de uma forma mais aberta, né, para que a roda externa seja guiada sempre sobre essa linha que foi marcada na passada anterior. Então, nós vemos que o marcador de linha ele é sempre utilizado para guiar a passada posterior. Um outro detalhe sobre o marcador de linha, nesse caso ele está sendo utilizado mais aberto, mas ele também pode ser utilizado um pouco mais fechado para ser utilizado nessa guia da roda interna em relação à abertura do talhão. E nesse caso ele está sendo utilizado mais aberto para guiar a abertura do talhão em relação à roda externa dianteira do trator. Vamos agora nessa próxima folha observar como que pode ser calculada essa distância do marcador de linha. A distância, nesse caso, a distância A. Nesse caso em específico, nós estamos falando sobre um marcador de linha mais aberto, né? A posição dele mais aberta pode ser calculada, por exemplo, considerando essa indicação dessa dimensão B, que é basicamente a dimensão da metade, né, da linha útil da semeadora, né, tomando-se, né, desde a primeira linha de plantio até a linha média da máquina. Também podemos considerar a bitola do trator, né? Nesse caso, a bitola do trator vai ser dividida por 2, em que nós temos aqui, então, a bitola do trator indicado pela letra C, além de também nós considerarmos a distância entre as linhas, sendo indicado como D. E dessa forma, então, é possível se calcular qual a distância aplicada para o marcador de linhas. Nesse caso, o marcador de linhas sendo aplicado de uma forma mais aberta, mas também nós podemos fazer um cálculo semelhante para o cálculo desse marcador de linhas para a distância sendo aplicada nessa posição mais fechada.